Olá, boa noite a todos, bem-vindo a mais um Encontro na Casa do Caminho. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, sempre desejando que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre presente em nossos corações, em nosso lar, em nossa jornada. Hoje, mais uma vez aqui, tocando esse bate-papo, porque nós assim o consideramos, em busca de um entendimento melhor. E hoje o nosso tema é: Jesus é a vacina para os nossos males? Será que somente Jesus resolve tudo na nossa vida? Bom, antes de trazer o nosso convidado, Edgar Miguel, lá de Bauru, trabalhador dentro da doutrina espírita, depois ele vai nos falar um pouquinho do seu trabalho também. Eu vou trazer o Ângelo para dar o seu recado. Boa noite, Ângelo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Edgar. Boa noite, amigos internautas que nos permitem entrar em vossos lares na noite de hoje. E hoje eu não vou dar aquele recadinho costumeiro sobre o Evangelho no Lar, não, mas eu vou falar sobre o Evangelho no Lar. O Evangelho do Lar nasceu na casa de Pedro, né, em Cafarnaum, e hoje o Evangelho no Lar é o culto em família, que é um hábito nas casas espíritas. Quando eu falo casas espíritas, não são nos centros espíritas, mas na casa dos espíritas. E no livro Jesus no Lar, pelo Espírito Néio Luz, psicografia de Francisco Xavier, no seu capítulo 1 está lá assim: culto cristão no lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos de pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, o que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado, modela o barro, imprimindo-lhe uma forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, é o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. Se não aprendamos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que constitui a fartura, começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre nos olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido:
Mestre, seja feito como desejas. Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Lido, Paulo. Ótimo, Anjo, ótimo, obrigado. Realmente, a prática do Evangelho no lar, o que a gente sempre recomenda utilizar, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas uma obra edificante como essa, né, Jesus do Lar, pode ser utilizada tranquilamente, que ela vai nos trazer sempre a reflexão. Antes de passar para o Edgar, fazer o convite a todos que participem do estudo do Livro dos Espíritos. Terminando aqui, nós vamos para uma sala online, não é transmitido aberto, como é feito essa live, mas é online, então não precisa sair de casa e qualquer lugar do planeta consegue participar. Basta entrar em contato, pode ser aqui pelo chat do Facebook e do YouTube, ou passar uma mensagem no Facebook da Casa do Caminho. Nós teremos ali o grande prazer e alegria de estar com vocês, né, para o estudo. Insistimos sempre, fique à vontade para comentar, questionar, discutir, não concordar, discordar, fique tranquilo que esse é o objetivo dentro dessa proposta nossa aqui de estar batendo um papo, né, e trazendo um pouco mais de informação sobre que nem o tema de hoje. Jesus é a vacina para os nossos males. Então, a nossa gratidão mais uma vez ao Edgar, que está aqui conosco, pedir para o Edgar fazer uma prece e já dar entrada aí. Mas, Edgar, fique à vontade para falar um pouco mais do seu trabalho, que nós sabemos que é muito bom e interessante. Fique à vontade. Bem-vindo, Edgar. Obrigado, gente. O prazer estar aqui, Paulo, Ângelo, todo mundo que está conosco. Eu me sinto muito honrado pelo convite mesmo, viu? Principalmente porque é um bate-papo, né? É com vocês e é um bate-papo. Então, é uma delícia. E ainda mais sobre esses temas dos quais eu preciso tanto, né? Então, antes de começar, porque senão eu me embalo aqui, vamos fazer a prece para que a gente melhore nossa sintonia, né? Vamos todos elevar o nosso pensamento, vamos nos sentir próximos ao Pai. Ele está entre nós. Jesus está aqui, junto de cada um dos nossos corações. E Ele está para nos trazer luz, serenidade, fortalecimento e coragem. Tudo isso, todo esse bem, todos esses recursos que são fundamentais para a nossa caminhada. Obrigado, Jesus. Que cada vez mais nós saibamos o que fazer com a grandiosidade de tudo que o Senhor nos oferece. Que neste instante, Mestre, nós saibamos absorver a Tua luz e poder, dentro do possível e das nossas limitações, transmiti-la e absorvê-la. Que assim seja. Fique à vontade, Edgar. Muito obrigado. Antes de entrar no tema, Jesus no lar de Neio Lúcio é um tesouro que a bondade do Pai nos trouxe. Um tesouro. Deve ser estudado o resto da vida, permanentemente, né? Parece que Jesus está realmente em casa, está conosco e aquece o coração. Então, foi brilhante a leitura e a referência ao livro. Muito bem. Jesus é vacina para os nossos males? Bem, então o que é uma vacina, né? Vacina é aquilo que nos ajuda a, com as nossas próprias forças, preparar os próprios recursos, melhorando a própria capacidade para enfrentar um desafio, né? Podemos colocar dessa forma mais ampla, né? Então, vacina é tudo aquilo que nos fortalece, olha só, né? Que nos amplia a capacidade de resistência,
amplia os nossos recursos. E sobre esse aspecto, sem dúvida que Jesus é a vacina para os nossos males. Porque ele não quer que a gente viva a lágrima. Ele não quer que a gente viva a dor. Ele não quer. Ele não quer que a gente erre no desafio, que a gente não aprenda. Né? E tudo isso ocorre quando a gente não está preparado. Jesus, ele é o caminho do preparo, é o caminho do fortalecimento. Ele não faz por nós. Isso é preciso deixar muito claro. Ele nos fortalece para que a gente faça. E aí, eu percebo que há muita confusão quando a gente se lembra que a gente chama Jesus muitas vezes de Salvador, né? Jesus é o nosso Salvador. Evidente que ele é, mas essa denominação precisa ser bem interpretada. Ele não é o Salvador que nos carrega no colo. Não é. Muitas vezes até nos aquecemos nos seus braços, mas depois ele nos solta, nos ajuda a ficar de pé e nos ajuda a dar os passos. Porque ele nos quer ao seu lado. Ele não quer dependentes. Ele não quer fracos. Ele não quer pessoas frágeis. Porque toda situação, toda condição de fragilidade é uma condição de dor, de incômodo, de dependência, de falta de autonomia, de aflição, porque se eu preciso de alguma coisa, eu sempre posso ter o medo de não ter isso que preciso. Então, este Salvador, que é Jesus, ele é o Salvador porque ele é modelo e guia. Ele é Salvador porque ele nos ensina a aprender o que é preciso. Então, uma vez, bom tempo atrás, me apresentaram uma analogia de como é que Jesus nos salva. Né? E eu gostei muito, eu vou reproduzir para vocês. Jesus é aquela pessoa que está na praia, né, ou está na beira do rio, e vê um de nós tentando nadar e quase morrendo afogado. Tá? Então, eu estou lá no meio do rio, no meio da praia, e eu não estou conseguindo nadar. As ondas estão muito fortes, eu não sei nadar direito, então eu estou me afogando. Jesus não é aquela pessoa que fica na praia gritando e fala assim, olha, bate os braços, mexe os pés. Não. Ele pula na água, chega ao meu lado e diz assim, nade como eu nado. Me imite, faça como eu faço. E ao nosso lado, sem relar em nós, ao nosso lado ele começa a mostrar como é que a gente faz para nadar e vencer o desafio das ondas altas. E se a gente imitá-lo, a gente se salvará. Por quê? Porque aprenderemos a nadar. Então, ele se envolve conosco. Ele pula na água, ele enfrenta o desafio, as ondas altas, junto conosco. Mas ele quer que a gente aprenda. Por isso que o grande título que ele aceitou e disse que ele tem é o título de mestre. Mestre é professor no seu mais elevado nível. Mestre é aquele que ensina, não aquele que faz. Aquele que ensina. Este mestre fez, né, mostrou como faz na sua vida aqui, né, tanto que ele disse, ame como eu vos amei. Porque este é o caminho. Então, Jesus é uma vacina, Jesus é aquele que nos fortalecerá, mas não tenhamos dúvidas. Não tenhamos dúvidas. Agora, a gente precisa entender como é o processo de aprendizado, né? E abandonar a ideia ilusória, ideia cômoda, ideia preguiçosa de que ele fará por nós. Não fará. E você sabe que esse tema me fez lembrar Davi. O Salmo 23, que é um salmo de imenso consolo, parece apropriado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Desde a minha adolescência, esse versículo, esse salmo, me chamava a atenção.
Mas, de certa forma, eu achava que ele tinha um problema. Porque eu pensava assim, então nada vai me faltar, certo? E por que eu sinto falta de tanta coisa, então? Por que eu sinto falta de tanta coisa e não tenho muita coisa que sinto falta? Será que o salmo está errado? Ou eu que não entendi? Anos depois, eu descobri que, evidentemente, o salmo está certo. E eu acho que eu entendi. Eu poderia colocá-lo da seguinte forma: nada do que eu verdadeiramente preciso me faltará. E tudo que eu não preciso talvez me falte. Mesmo que eu chame de absoluta necessidade aquilo que eu desejo apenas. Não é? Então, veja, gente, nós estamos falando do amor supremo, né? Nós estamos falando do amor praticamente incompreensível. Nós estamos falando de um amor além da nossa capacidade de compreensão. Um amor, uma inteligência suprema. Nada nos falta. Nada do que a gente precisa nos falta. O encadeamento dos desafios, a sequência das pessoas que convivem conosco, que aparecem em nossa vida, o corpo que temos, o lar que estamos, tudo, absolutamente tudo, faz parte de uma pedagogia, de uma didática, de um processo educativo que é absolutamente perfeito. Perfeito no sentido de aproveitar a forma como cada um de nós aprende, e aí não se esqueça que nós somos únicos. Então, cada um de nós tem um ritmo de aprendizado e uma forma de aprendizado diferente. E a vida da gente, a escola onde a gente está estruturada para que cada um tenha o mais perfeito e elevado curso de como ser feliz, possível de ser inventado. Porque essa é uma das características do amor supremo, da inteligência suprema. Ele é perfeito. Então, nós não podemos ter dúvidas de que Jesus trabalha, em nome de Deus, trabalha e consegue, não podemos esquecer disso, para que a gente tenha a melhor condição de aprendizado possível. Ele pretende ser a vacina para os nossos males, no sentido de que ele sempre nos dá a lição antes de precisarmos dela. Sempre. Sempre ele oferece a vacina para as nossas lágrimas futuras. Sempre. Mas nós, despreocupados da vida verdadeira, ainda bastante materialistas, inclusive os espíritas, porque agimos conforme os conceitos do materialismo, né? Nós que vivemos achando que a gente está num parque de diversões, na maioria das vezes, né? Se esquecendo ou não querendo perceber que a gente está em uma escola, e a escola tem características específicas, porque é uma escola, né? Que nós não viemos aqui para brincar, não estamos aqui de brincadeira, né? Por conta dessas nossas decisões, né, erradas, infantis, a gente não aproveita a vacina. A gente decide não tomar a vacina. A vacina está ali, mas é você que se aplica, é você que a toma, né? É você que decide aproveitar ou não. Ela é absolutamente democrática. 100% da população humana tem. Até porque nenhuma das ovelhas se perderá. Ninguém vai ficar para trás. Então, todos nós temos à nossa disposição Jesus. Não deve ser à toa que ele morreu na cruz de braços abertos. Imortalizado na posição de braços abertos, nos dizendo que não há um que não será acolhido pelo seu abraço. Não há um só, em qualquer condição,
em qualquer situação. Não importa o que tenha feito, que não será acolhido por este amor que não tem fim. Mas há uma condição para aproveitar deste amor. Nós temos que querer. Nós temos que dar um passo. Se vocês observarem muitas passagens do Evangelho, Jesus, antes de entregar os benefícios que entregava, ele sempre pedia algo. Na multiplicação dos peixes, ele perguntou: o que vocês têm aí? Temos 5 peixes, 10 pães, é isso, né? Muito bem. Então, vou usá-los como ponto de partida. Para outro, ele perguntou: o que queres? Então, sempre ele trabalha o uso da nossa vontade e da nossa decisão. E é muito interessante, numa das falas mais consoladoras que ele tem, ele diz assim: vinde a mim, os aflitos e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso ir até ele, porque senão ele não nos aliviará. Por quê? Porque ele é mau? Não. Porque não há condições de sintonia para isso. Porque ele respeita a nossa decisão, ele não violenta ninguém. E veja, não é um pedido que a gente tem que fazer. Ai, Deus, me socorre agora. E aí ele aparece. Não é assim que funciona, né? É uma condição interna, é uma sintonia, é uma condição interna. Acho que eu não consigo talvez dizer de outra forma. É você de verdade se abrindo para que a luz penetre. A luz não consegue penetrar num templo fechado, completamente fechado. E vocês sabem que neste templo que somos nós, a fechadura é do lado de dentro. Nem Deus abre, porque respeita. Nós somos livres lá dentro de nós. Então é preciso que nós abramos a nossa porta, que estejamos dispostos a receber o que permanentemente está à nossa disposição. Vocês sabem que de forma muito triste, eu vou falar o que eu vou falar. A imagem que eu vejo que expressa a nossa condição, no meu entendimento, ela é tristíssima. Porque eu acho que nós somos aqueles tremendamente esfomeados, morrendo de fome ao lado da mesa do banquete. A mesa está posta. O banquete magnífico está servido. A gente está próximo, do lado, olhando para esta mesa magnífica. Mas a gente não se serve e morre de fome. Sofre os rigores das nossas necessidades verdadeiras por própria decisão. Então, Jesus é a nossa vacina, o nosso alimento, a nossa salvação. Ele é o caminho. Mas eu preciso sempre, usando a minha vontade, escolher tomar a vacina, seguir o caminho, me alimentar, segui-lo. É minha escolha. Se eu não a tomar, eu não usufruirei dessa luz. Por isso que talvez nas nossas preces, a gente talvez não precise pedir a luz divina, porque ela sempre se antecipa às nossas necessidades. A gente precisa pedir condições de percebê-la. Condições íntimas. E essas condições íntimas, cada um de nós que vai ter que construir, porque é particular. Ah, mas como é que eu vou aprender a perceber a luz divina? Cada um vai ter que descobrir o seu próprio caminho. Através da prece, através da meditação, através das reflexões, através dos pensamentos também,
mas é preciso que haja o esforço. E, às vezes eu penso que abrir esse caminho é como cavucar para dentro, sabe? Quando você cavuca assim para dentro de si, afastando os entulhos, né? Você sabe que isso me faz lembrar uma passagem daquele livro que é Outro Tesouro, chamado Voltei, né, do irmão Jacó, pelo Chico, onde em algum momento ele diz assim: ah, Jesus, por que que não fazemos bastante silêncio dentro de nós, na vida encarnada, para que a gente te possa ouvir? Tem muito barulho dentro da vida da gente, muito entulho. Todos colocados por nós mesmos ali, através do tipo de informação que a gente consome, de leitura, de notícia, de assunto, de pensamento que a gente consome. E não vamos esquecer que a gente só pensa, ouve e lê o que decide fazer. Ninguém é obrigado a participar de uma conversa ouvindo bobagens, né? E isso me faz lembrar o que o Ângelo leu no primeiro capítulo do Jesus do Lar, que no começo da história estava havendo conversas inúteis, né? Não construtivas, que não agregam. E a gente não pode pensar que quando eu estou no meio de uma conversa inútil, eu não estou apenas perdendo tempo. Isso é importante, mas não é só isso que acontece. Eu também estou consumindo aquelas vibrações. Eu estou me alimentando daquele tipo de energia, e essas energias começam a fazer parte do meu mundo íntimo, e vou ter que conviver com elas. E é óbvio, sem dúvida, que isso ocupa um espaço dentro de nós e não deixa que energias melhores entrem em mim, porque não há espaço. Não há espaço. Está tudo entulhado, tudo lotado. Então, gente, como sempre, como é justo, né, depende de nós. Depende de nós se esse mundo tem jeito, como diz a música infantil. Eu acho que é isso, gente. Já temos material para conversar? Com certeza, temos muito material, né? Reforçar a todos que estão aí nos acompanhando para que manda aí pelo chat, né, seus comentários, né, as dúvidas se tiverem. Então, até nós temos também, né? Pode discordar, não tem problema nenhum. Que a proposta é essa, é bater um papo, né? E cada um tirar um pouco do aprendizado para todos nós. Exatamente. Eu tenho aqui, notando algumas coisas aqui, mas vou deixar para o Ângelo começar. Depois eu vou aqui, que inclusive Salmo 23, que eu adoro. Vamos lá. Edgar, o ideal, né, Edgar, seria se todos nós procurássemos Jesus, né, como está muito na moda hoje, né, como tratamento precoce. Né? Porque, infelizmente, nós procuramos Jesus só como vacina. Né? Nós não o procuramos como tratamento precoce, né? Então nós devíamos procurá-lo antes de adoecer. Não é? Porque se a gente tiver um descuido, ou seja, como você disse, devemos vigiar, né? E nessa nossa vigilância a gente descuidar, pode ter certeza que a doença espiritual vem, né? Aquela que nos afeta muito, né? E como você mesmo disse, somos espíritos imortais e ela vai nos acompanhar até a gente conseguir essa cura, né? Até a gente conseguir essa vacina. Graças ao amor vai. Por isso, Ângelo, que eu acho que nós continuamos muito materialistas, né? A gente percebe no começo do Livro dos Espíritos todo o esforço de Kardec, né, combatendo o materialismo à época, lá no século XIX, mas ele continua disfarçado dentro de nós, ele continua sutil, não tanto sutil assim, mas a gente se diz espiritualista, né? E somos no sentido de racional, né? Nós acreditamos na existência do espírito, e aí com o espiritismo acreditamos em
acreditamos e sabemos da comunicabilidade, etc, etc. Mas os nossos atos ainda estão entremeados de materialismo. Quando? Quer ver quando? Quando a gente dá mais atenção às necessidades geradas pelo mundo do que para as necessidades do ser imortal. A gente se preocupa, vou dar um exemplo terrível. A gente se preocupa mais com a saúde do corpo do que com a saúde do espírito. Não é verdade? Nós não nos negamos ir ao médico quando muitos de nós preventivamente e alguns de nós depois. Não nos negamos. Não, a medicina está aí para ser usada, né, etc, etc. Mas nos negamos, muitas vezes, aí ao médico de todos nós, que é Jesus. Né? Porque a gente não pode esquecer que as colocações de Jesus, elas não são meras colocações religiosas. Jesus não quer seguidores. Ele não precisa disso, a gente precisa entender muito essa questão. Aliás, ele não precisa de nada, inclusive. Né? Quem precisa somos nós. Ele podia ficar lá no bem bom dele, né? Porque ele já está pleno, ele já está completamente satisfeito de tudo, vamos pensar dessa maneira. Ele não precisa de nada. Mas nós sim. Né? Então, a gente descuida do nosso ser, que somos nós, né? Não está até errado falar dessa forma. A gente descuida de nós como ser imortal que somos. Né? Nós devíamos estar fazendo, como diz Emmanuel, a academia da caridade. E não apenas a academia do corpo. A gente precisaria nos consultar com o médico Jesus, e não apenas com o cardiologista, e etc. Mas a gente dá extrema atenção às questões do mundo. Né? A gente ainda, pensa, não, eu vou trabalhar 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, sábado eu faço caridade na periferia. Né? Isso é uma ideia de ir à missa ao domingo e achar que você está quites com o pai. Né? É um condicionamento que a gente traz ainda. Sendo que nós já fomos informados que a gente precisa fazer caridade simplesmente aonde a gente está. Ou seja, em qualquer lugar. Em todo lugar. Então, não pode haver essa divisão. Né? E por que eu tenho que fazer caridade em toda hora? Porque isso é bom para mim, como ser imortal. Eu estou plantando o que eu colherei já, e que ficará comigo para sempre. Eu falo dessa forma para a gente quebrar um pouco essa questão de que nós vamos colher só na nossa outra vida. Né? A gente colhe agora. Porque o pai paga à vista e cobra a prazo. O melhor dos credores. Né? Ele paga à vista. Você fez o menor dos bens. Pronto. Ele já deposita um pouquinho de paz no seu coração. Porque é a nossa própria consciência que faz isso, né? E a nossa consciência é a expressão do Pai dentro de nós. Agora, quando a gente faz bobagem, ele cobra em uma parte em 100. Uma parte de 100, né? Como diz ainda. Credor maravilhoso. Agora, a gente não se ocupa com as coisas que são importantes. Como, por exemplo, atuar preventivamente. Ótimo, Edgar. E você falou, né? Ele paga à vista, e me permita, à vista e antecipado. É verdade. Não, mas olha, ele é muito rápido. É muito rápido. Para pagar? Não é? Sérgio Luiz Destro, obrigado, boa noite mais uma vez. Ele traz uma questão aqui para nós, Edgar. O sofrimento é a causa principal que o ser humano passa para aprender. A lógica ou o remédio eficaz, ou a vacina é o sofrimento? Edgar? Não sei se eu entendi bem a pergunta. Vamos lá. Vai, me ajudem. Vamos lá. O sofrimento é a causa principal que o ser humano passa para aprender? Tá. A lógica ou o remédio eficaz, ou a vacina é o sofrimento? Bem, importante. O sofrimento não é obrigatório. Ele não é obrigatório.
O sofrimento é a expressão da nossa ignorância. Ele não foi nem, aliás, ele nem é criado pelo Pai, não podemos esquecer disso. Né? O sofrimento, eu posso dizer, e aí eu vou me aproximar até um pouquinho das águas, vou beber um pouquinho das águas do budismo. O sofrimento é a nossa resistência em viver o que a vida nos oferece. O sofrimento é o eu não quero viver isso. Essa é a grande questão. Né? O sofrimento, evidente, ele é gerado por nós todas as vezes que a gente se desvia do que é harmonioso dentro da vida. Eu posso dizer, para não usar palavras religiosas, que todas as vezes que a gente se afasta das leis da natureza, a gente sofrerá, naturalmente. Né? Experimenta tirar o sapato e chutar a parede. Vai doer. Obrigatoriamente. É Deus que te deu essa dor? Não, não é Deus. Pois apenas uma lei natural se cumpriu. Nada mais do que isso. E as leis morais também são leis naturais. Iguaizinhas. A mesma lei da gravidade é a lei do amor. Faz parte da mesma classe de leis naturais. Então, todas as vezes que eu não me enquadro na harmonia das leis, eu sofrerei. É uma decisão. É claro que muitas vezes a gente infringe uma lei por ignorância. Mas aí, definir como sofrimento ainda assim é uma opção. Porque você pode pensar assim, puxa, levei uma multa, por exemplo. Puxa, mas eu não vi que era outra velocidade ali, estava mais rápido. Puxa, aprendi. Quanto custou esse aprendizado? R$100. Um curso barato. Se eu aprendi. Né? Então, o sofrimento ele não é obrigatório, mas ele parece obrigatório, mas é simplesmente por conta da imensa dureza dos nossos corações. Por conta da imensa teimosia que está dentro de nós. Então, ele parece que ele é eterno, inclusive. Mas, já que eu estou citando músicas, hoje eu vou citar mais uma. Tem uma música que diz assim, a dor é tão velha que pode morrer. E ela morrerá um dia, quando nós estivermos mais em harmonia com as leis divinas. Que maravilha, que maravilha. E o sofrimento, né, Edgar, não é a causa, é a consequência, né? Sem dúvida. Gente, olha, vamos falar da dor, porque sofrimento e dor são diferentes, né? Dor, geralmente, você usa para dores físicas, e sofrimento é a dor moral, vamos pensar assim. Mas eu considero o sofrimento, ou a dor, como apenas e nada mais um sinal de alerta. Olha só, você está aí, estamos aqui, nós três, aqui tá todo mundo nos ouvindo, e aí você fica aparece uma dor na sua canela. O que significa isso? Só uma coisa. Significa que tem um problema ali, para você cuidar. Um sinal de alerta, um alarme. É igualzinho. A dor é a mesma coisa quando você está dirigindo, fazendo uma viagem de carro, e acende uma luz no painel do carro. É só isso. Não é nada mais do que isso. Ela não é um castigo. Ela é consequência de alguma coisa errada. Ela está te avisando. Porque me digam, se não fosse a dor, a gente não ia dar atenção. Não é? A gente não dá atenção para o preventivo porque o preventivo não dói. Né? Você sabe, eu faço uma brincadeira, eu vou contar para vocês. Eu falo que eu acho que a humanidade seria outra, melhor, se todos nós ficássemos de cama uma vez por ano, durante 15 dias, com uma febre alta. 100% da população, não no mesmo dia, tá certo? Nem no mesmo mês, né? Mas você se imagina, não, assim, e você ia ter certeza que você ia morrer. Sabe aquela febre que você não consegue nem abrir o olho direito, aquela febre que você se sente uma Maria Mole,
entendeu? Que você não consegue... Nossa, nada. 15 dias de cama, a humanidade seria outra. Porque essa situação ia nos lembrar de forma bem clara qual é a nossa posição verdadeira como encarnado, é claro. Né? Eu tenho pedido isso para Deus, para a humanidade, mas ele acho que não está disposto a concordar com a minha ideia. Mas eu desejaria isso para todos nós, para 100% da população humana. 15 dias de cama por ano. A partir dos 15, vai. Só para facilitar. A gente seria outras pessoas, não seríamos? Pensa. Com certeza. Por quê? Porque nós teríamos a dor nos alertando. Eu preciso prestar atenção no que é importante. É isso. Aí, vai de encontro ao comentário da Dinorá. Obrigado, Dinorá. Boa noite. Quantos sofrimentos poderíamos evitar se observássemos mais as leis divinas e naturais? Mas olha, eu sei quantos. Todos. A gente evitaria todos os sofrimentos. Né? E veja, e olha, e é muito interessante essa colocação da Dinorá, porque assim, nós estamos falando de uma decisão que está sob nosso alcance. Claro que alguém pode pensar assim, mas eu não sei seguir todas as leis divinas, as leis naturais. Ok? Tudo bem. Não tem problema não saber. Mas a pergunta que eu deixo é o seguinte, o que nós estamos fazendo para aprender? O que nós estamos fazendo para saber? Esse é o grande X. Errar, gente, não é importante. O importante é não querer acertar. E se você observar a nossa vida, parece que a gente vive de costas para Deus. Não no sentido de reverenciá-lo, que ele também não precisa disso. Mas a gente tem um caminho, que é o caminho do Cristo, e acha que ele é difícil. Sendo que difícil são todos os outros, porque depois a gente vai ter que aguentar a consequência de viver os outros caminhos. O caminho do dever, o caminho do Cristo, gente, é o mais fácil que a gente tem. Olha o tamanho do nosso engano. Nós estamos, nesses últimos milênios, escolhendo os caminhos mais difíceis que existem. O caminho do Cristo é uma avenida pavimentada e iluminada. Os outros são caminho de terra bem emburacado. E a gente está achando ótimo escolher os piores. Nós achamos que o caminho do Cristo é a porta estreita, né, Edgar? Motivo pelo qual nós damos mais importância à matéria do que ao espírito, né? Nós esquecemos de tratar do espírito porque todos nós temos medo da morte, né? Como você disse aí que nós devíamos, cada um de nós, né, ficar 15 dias de cama aí com febre para entender, todos nós temos o medo da morte, né? Todos, espíritas ou não, um pouquinho lá de medo alguém tem da morte. Sim. Nós devíamos ter medo da eternidade para a gente poder cuidar do espírito. Se a gente tivesse medo da eternidade, se a gente levasse ao pé da letra aquele ditado que fala assim, a vida é uma só, realmente a vida é uma só. Ela é aquela que você foi criado, simples e ignorante, e ela vai continuar com você nessa evolução que você vai tendo. Sim. Não é isso? Exatamente então nós precisamos nos cuidar. A vacina está aí do Cristo, a vacina está aí da Covid. Vamos usar as duas. Sim, vamos usar todas que tem disponíveis, por sinal. Todas. Né? Olha, você tocou num dos pontos que eu considero mais importantes. Nós não consideramos a nossa imortalidade, infelizmente. E olha que Jesus disse isso, Jesus provou a imortalidade. Né? É um dos princípios da doutrina espírita. Né? O segundo princípio da doutrina espírita, nós somos seres imateriais e imortais, como diz em Kardec. Mas a gente não vive, não age como se fôssemos imortais. Infelizmente. Né? Por quê? Porque muitos dos nossos sofrimentos, eles se devem ao fato da gente acreditar que a gente morre. Então, eu incluo os espíritas aí, que a gente desaparece, né? Não que o corpo morre. Né? Os espíritas vivem, a maioria de nós, sem considerar a grandeza da imortalidade. Vou dar um exemplo. A imortalidade, ela relativiza todos os acontecimentos da vida encarnada.
Tá certo? Porque o pior dos males na vida encarnada vai acabar. Nem que seja com a morte do corpo. A morte do corpo cura tudo. Cura todas as doenças, inclusive. Né? Inclusive as chamadas incuráveis. Né? Mas não, a gente ainda ouve na boca, inclusive de espíritas, assim, meu Deus, nunca mais. Como nunca mais? Como é possível? Ai, fulano perdeu essa Tudo. vida, perdeu tudo. Será? Perdeu essa vida? Gente, não perdeu nada, tudo é aprendizado, tudo é aprendizado. Ah, mas a pessoa, ela não conseguiu, ela tentou 1000 vezes, não conseguiu. Então tentou 1000 vezes, não conseguiu. Mas o que é 1000 vezes? Nada na eternidade. Então, a gente fica muito mimimi, né? Muito dramático. Por quê? Porque a nossa perspectiva é limitada. A gente tem escolhido manter essa forma de pensar. A doutrina espírita, gente, é uma forma de pensar com horizontes mais amplos. Se você viver consciente de que você é um ser, um espírito imortal, que está passando um tempo aqui na escola, muitos dos seus sofrimentos não existirão. Por isso que, às vezes, eu arrisco dizer, lembra que Kardec disse das causas atuais das nossas aflições e causas passadas das nossas aflições? Muito bem. Eu suspeito que mais de 90% dos nossos sofrimentos se devem à forma como a gente pensa hoje. Não são consequências dos nossos atos passados. Não são. Se a gente pensar, né, Edgar, que a vida é uma só, né? Ah, é só esta aqui? Não, a nossa vida é uma só, mas ela é longa, né? Ela vai para a eternidade, né? Aí, como você mesmo disse, nós, espíritos, ainda dizemos, nesta vida eu ainda não vou conseguir. Ué, vai conseguir em qual, então? Só tem uma? Isso. E essa vida que você está se referindo, eu gosto, se eu for escrevê-la, sempre com V maiúsculo. Né? Sim. Porque é a vida global do ser, que de fato só tem uma. A Dinorá dá mais uma contribuição para a gente aqui, que é a dor. A dor é só uma advertência, que desviamos do caminho, para que nossa consciência não continue em desalinho. A dor é nossa conselheira, de parada obrigatória, prolongada ou mais ligeira. Para a alma já meritória, a dor é o remédio amargo, que vem para nos advertir. Tem o relevante encargo de nos ajudar a evoluir. Uma poesia. Obrigado. Não é? Uma poesia. Maravilhosa. Um dia nós vamos agradecer a mestre dor, porque, gente, convenhamos, aqui cá entre nós, aqui em quatro paredes, né? Nós já somos insuportáveis. Sem a dor, eu não sei que tipo de gente a gente seria. Não sei. Bendita a dor que nos mantém nos limites. É o remédio, né? Às vezes, né? Não é o sofrimento, é o remédio. Vocês estavam falando, tudo me veio, e sempre me vem aquela coisa da mãe, né? Quando ele está para sair de casa, aquele sol, aquele céu azul que não tem uma nuvem, ela fala assim: você não vai levar o guarda-chuva? Né? Você não leva. O que acontece? Chove. Chove. E é assim. É o que você citou, já vem ajuda antes, né? Seja através da nossa mãe, seja através de quem. É que a gente fica sempre esperando ali Jesus, com seus cabelos loiros, seus olhos azuis, né? Aparecer e pegar na nossa mão ou no colo e levar para fazer as coisas, né? Nós sempre ficamos nessa esperança aí. O Dirceu tem um comentário aqui, né? Nós não deveríamos se preocupar com a morte, porque é o único adversário que nunca será vencido. De fato, ela ocorrerá.
né? E olha, eu acho que em algum dia, Dirceu, nós nem vamos chamar a morte de adversário, né? É possível que amanhã a gente a chame de grande libertadora, né? Porque a gente não pode esquecer que nós estamos aqui aprisionados, né? Aprisionados. Nós não somos daqui. Por isso que eu acho que nós todos, inclusive eu, precisamos pensar que a morte não é um castigo e muito menos ruim. Eu suspeito que pensar desta forma quebra bastante paradigmas, né? E talvez tenha o efeito de nos preparar, porque nós também precisamos tomar vacina contra o sofrimento e o medo da morte. Isso é possível. Nós temos a encarnação inteira para se preparar, né? Então, o que nós estamos fazendo para estarmos prontos para o desencarne? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos ressignificar o que é a morte para nós. Deixá-la de entender como um castigo. A gente fala assim, nossa, a pessoa morreu, coitado. Coitado por quê? O que aconteceu com ele de grave? A pessoa voltou para casa. Voltou para casa, adquiriu consciência plena no seu nível, né? Deixou de ser apenas um personagem e adquiriu condições, vai adquirir condições para prosseguir, se libertou, voltou para casa. Por que, coitado? Alguém precisa me explicar. Justo. E a morte também não é o fim de todos os nossos problemas, né, Edgar? Pensando, vou tirar minha vida, tranquilo, agora acabou mesmo. Não, também não é, né? Não, até porque nós continuamos na mesma vida, como você bem disse, né? A morte apenas trocamos de roupa. Sim. Nada mais do que isso. Por isso que eu gosto muito. A gente precisa voltar a ler o Nosso Lar, principalmente o prefácio, né? Porque ali André Luiz coloca para ele o grande espanto que ele teve ao desencarnar. E o espanto dele não é o mundo espiritual, mas o fato de ele encontrar-se com a própria consciência. Portanto, com ele mesmo. Que maravilha. Para a gente entender um pouquinho mais, né, sobre esse encontro, é parar na frente do espelho e conversar com você mesmo de vez em quando, né? Sim. E aí vamos passar a entender, né, um pouco mais, e justamente isso, né, Edgar, né, Ângelo e todos que estão nos acompanhando, né? O que nós chamamos de morte, né, é um recomeço. Nós voltamos novamente e vamos aqui. O importante é aproveitar esse momento que nós estamos aqui. Essa é a escola maior que nós temos. Vamos ter lá condições de estar fazendo também, né, um aprendizado mais para frente. O Sérgio trouxe mais uma contribuição, mas me parece que é natural seguirmos alguém que é mais influenciador nas atitudes de todos nós. Muitas vezes o arrependimento nos assombra e ficamos apenas ruminando de uma decisão errada que tomamos. E ficamos apenas culpando a influência do outro, inocentando a nós mesmos, porque somos inocentes. Sim, ou se somos inocentes, né? O que o Sérgio está dizendo, procuro no outro, né, a desculpa para os meus erros. Foi o Edgar que falou para mim. Não, a decisão é minha. Edgar, fica à vontade. Por sinal, estamos já nas últimas palavras? Isso, estamos já no finalzinho, né? Você quer fazer um comentário em cima do que o Sérgio falou? Depois eu te devolvo para você fazer o fechamento. Tá bom. Enquanto a gente continuar a nos iludir a nós mesmos, né, a fugir da realidade, que não é ruim. Eu não sei quem é que inventou que a realidade é ruim. Deve ser eu encontrar essa pessoa, né? Dar uma dura nela. A realidade, ela é. Ponto. A realidade, eu acho que ela não deve ter adjetivos. Ela apenas deve ser substantivo. Ela é. E ela é conforme você vê. Isso significa que você pode ver
da melhor forma, da forma correta, inclusive, que é uma escola a seu favor. Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, sem nenhum tipo de exceção, é útil e benéfico para você. Então, culpar o outro, culpar Deus, a natureza, o corpo, é tudo ilusão infantil que a gente tem escolhido ao longo dos séculos utilizar para fugir do trabalho de aprender. Essa decisão nos mantém em dor. Essa decisão nos mantém ignorantes de nós mesmos. E isso gera o sofrimento, o tédio, o desânimo, o vazio que está dentro de nós. A grande dor do vazio que existe dentro de nós. É uma decisão. O Pai espera que a gente mude de decisão para nos acolher nos seus braços abertos. Então, Sérgio, é isso mesmo que você disse, e que tomara que cada vez mais a gente se decida a tomar a decisão de tomar a nossa vida nas rédeas, a tomar as rédeas da nossa vida nas nossas mãos e vivermos como adultos. Tomara. Ângelo, seu boa noite. Edgar, queria agradecer pelo momento que você trouxe para nós, as nossas reflexões, né? E dizer que amigos internautas que permitiram que entrássemos em vossos lares, e dizer que a vacina no braço tem vários nomes. A vacina do Espírito tem um só, Jesus. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Assim seja. Ângelo, obrigado, boa noite. Nossa gratidão, Edgar. A gratidão a todos. Edgar, sua mensagem final. Gente, eu vou dar uma mensagem forte, final. Eu adoro o fundo do poço. O fundo do poço é um lugar onde você reverte a direção da sua vida, né? Então, o meu desejo hoje é que a gente chegue no nosso fundo do poço logo, né? É aquele lugar de dor, eu sei, aquele lugar terrível, aonde a gente finalmente decide mudar a forma de viver, tomar outras decisões. Decisões que a gente já sabe quais são, né? De investir em si mesmo, investir de verdade no ser imortal que você é, nas coisas da eternidade que nós tanto precisamos para preencher o vazio interior que aflige tão grandemente a nossa alma. Então, que cada vez mais nós cheguemos logo, rapidamente, para que a gente sofra menos no fundo do poço e a gente tome uma outra atitude mais madura, mais responsável, mais autônoma, para que a gente seja feliz e entre no caminho da felicidade rapidamente. Todos nós somos capazes, porque somos grandiosos, filhos de Deus, né? Então, eu desejo isso, espero que me perdoem, mas eu desejo mesmo, porque a gente fica nesse lenga-lenga de fica um pouquinho bem, um pouquinho ruim, um pouquinho bem, e a gente não se decide. Então, vamos direto para a dor grande, né? Para a dor interna, para o fundo do poço. E aí a gente melhora de vez. Ótimo. Mais uma vez, boa noite a todos. Muita luz, gente. Muito obrigado, viu?